Galera, é o seguinte, o poder do PS5. O que de fato é uma responsabilidade do console entregar nos visuais atualmente e o que ele aproveita do PS4 para poder se manter hoje em dia com os jogos. Esses são os nossos principais questionamentos para hoje. Recentemente a gente discutiu por aqui no canal a respeito do fim do PS5, em que a Sony diz que o console está entrando no seu ciclo final de vida. E o ponto que levantamos ali foi que a gente quase não viu a plataforma usar o verdadeiro poder dela. Como foi dito pela empresa que o console está no seu ciclo de fim de vida, o nosso objetivo então, com esse primeiro vídeo do que vai se tornar uma série, é começar a inspecionar alguns jogos que a gente acredita que fogem da leva de games que só usam a capacidade da antiga geração do PS4 para poder sustentar a biblioteca do PS5. E por isso eu quero saber da opinião de vocês sobre quais jogos vocês acreditam que usaram o poder do PlayStation 5 de fato. A gente vai avaliar esses jogos juntos em vídeo. Inclusive não teve como começar essa série diferente. Eu precisava de um jogo que gerasse dúvidas sobre o uso do PS5 para poder começar a nossa saga, e ele foi o The Last of Us Remake. Existem muitas dúvidas quanto a esse jogo. Uma delas, por exemplo, é quanto à existência dele. Ele precisava realmente ter sido lançado? Enquanto a gente avalia o jogo, eu vou compartilhar minha opinião pessoal com vocês também, se The Last of Us precisava ou não de um remake, e quero saber da opinião de vocês nos comentários também. Mas antes de tudo, é muito importante que você clique no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E para começar, vamos direto ao ponto. Existem mudanças entre o remake e o jogo original, e não há dúvidas quanto a isso. Só que o que a gente vai tentar responder aqui nesse scope em específico é se essas mudanças foram grandes o suficiente e se de alguma maneira elas usaram o poder do PS5. A verdade é que o PS4 fez um milagre enorme quando ele conseguiu rodar o The Last of Us Part 2, e o remake do primeiro The Last of Us acabou usando muito da tecnologia dele para poder ser executado no PS5. É o mesmo motor gráfico. Mas fugindo um pouco, ao menos por enquanto, de uma opinião sobre o remake valer ou não a pena, o segundo jogo teve algumas pequenas dificuldades no PlayStation 4 que agora com o remake no PS5 não estão presentes e fizeram valer o uso da capacidade do console. Mas não se enganem, muito do que o PS4 conquistou no seu período aparece por aqui. Por isso o cenário é tão confuso. Então, nosso trabalho é apenas encontrar onde o PlayStation 5 se justifica nesse jogo. Por isso nessa conversa, logo de cara, é inevitável começar falando a respeito dos personagens do game. E acredito que posso dizer para vocês que, diferente de qualquer outro The Last of Us, esse daqui não traz diferenças entre os modelos de cada setor do jogo. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar para fazer sentido. De início, vamos olhar para o jogo original rodando a sua versão remasterizada. Aqui, o desenvolvimento optou por usar cutscenes pré-renderizadas para poder contar a história do jogo. Então, de forma bem objetiva, eu posso dizer para vocês que essas cutscenes foram construídas em cima do motor gráfico do jogo, porém, usando outros artifícios na renderização, e não a capacidade do PS3 de fato. Isso fez com que depois delas estarem prontas, elas foram transformadas em um vídeo e no fim das contas inseridas dentro do game para o PlayStation 3 as executar como um vídeo de fato, e não processá-las em tempo real usando processador e GPU. O resultado disso são cutscenes pré-renderizadas em que existe uma diferença entre o modelo do personagem que aparece na cutscene e o modelo do personagem que está na gameplay. Isso faz com que exista uma maior vantagem para as cutscenes pré-renderizadas, porque como ali, teoricamente, não existe limite de poder, já que não está sendo processado pelo console em tempo real, esses personagens apareçam com mais detalhes. Isso foi teoricamente resolvido com o The Last of Us Part 2, já que a gente teve uma tecnologia melhor e mais poder por parte do PlayStation 4. A ideia por aqui era muito simples. A Naughty Dog já tinha tecnologia o suficiente para poder trazer as cutscenes em tempo real, e de quebra, também tinha um sistema de captura de movimentos incrível que foi implementado no Uncharted 4. Foi o primeiro jogo dela a usar um sistema tão avançado assim para poder dar mais realismo aos personagens enquanto eles se movimentavam. Por isso não fazia sentido pré-renderizar as animações, já que o padrão de qualidade poderia ser o mesmo em qualquer âmbito do jogo, seja no que você tinha o controle ou no que você estava assistindo. Isso tudo fez com que as animações acontecessem em tempo real por aqui. O PS4 deu conta. Só que o The Last of Us Part 2 é um jogo muito ambicioso e por isso o PS4 também apresentou suas limitações com ele, ainda que as esconda muito bem. E isso nos leva para algumas eras atrás para poder
poder entender como o remake do primeiro The Last of Us usou o poder do PS5 nesse âmbito dos personagens. Vou usar dois exemplos conhecidos. O primeiro exemplo é Resident Evil Code Veronica. Em Resident Evil Code Veronica, a gente tem três tipos de modelos de personagens. O primeiro modelo serve para as animações pré-renderizadas em CGI. O segundo modelo serve para as cutscenes que acontecem na maior parte do tempo durante o jogo. E o terceiro serve para gameplay em si. Se a gente parar para reparar, dentre os três, o modelo que recebeu o menor número de detalhes foi o modelo da gameplay. Ele é o mais simples, guardem essa informação. Já no outro exemplo, o que aconteceu com Resident Evil 5, apesar do motor gráfico renderizar as animações em tempo real dessa vez, sem exceção, a engine da Capcom era competente o bastante para poder permitir que ela conseguisse controlar o número de detalhes de uma cena de acordo com o ângulo da câmera. Então, em trechos em que os protagonistas entram em close, eles recebem mais detalhes, e quando o mesmo acontece com o cenário ou com os inimigos, são eles que entram em evidência e são realçados. Isso naturalmente gera diferenças nos modelos, e é algo que aconteceu de maneira muito parecida em The Last of Us Part 2. Por isso eu disse para vocês lembrarem do caso de Resident Evil Code Veronica. Algo parecido aconteceu aqui. Apesar de agora tudo rodar em tempo real e o jogo ter bastante qualidade na gameplay também, o modelo de Ellie tem muito mais detalhes durante as animações do que durante a jogatina de fato. Obviamente isso acontece com diversos outros jogos, eu só peguei o caso de Resident Evil porque ele é mais conhecido por vocês. A grande vantagem do PS5 entra quando ele não tem as limitações de um PS4. Se a gente comparar o modelo do Joel do The Last of Us Part 2 rodando no PS4 com o modelo do Joel rodando no remake no PS5, a diferença é expressiva, girando em torno de detalhes, isso para dizer o mínimo. Essa diferença acontece não porque o modelo é muito acima do que vimos no segundo jogo ao longo das cutscenes por lá, mas sim porque o padrão que a gente encontra agora é o mesmo tanto na gameplay como também nas cutscenes desse remake. Existe uma consistência e não uma diferença entre as áreas. E nesse meio ainda houve um ponto crucial que eu vou contar pra vocês que valorizou esses personagens também, mas ainda não tá na hora de falar dele, mas fiquem atentos a isso. Obviamente, todo o acervo de tecnologia de movimentos e novos recursos surgiram no PS4, e o jogo lá merece muito mérito por isso. Mas foi no PS5 que os detalhes conseguiram se manter a todo momento com bastante consistência. Ou seja, nesse ponto, a gente já entendeu onde o console de nova geração entrou com seu poder. Mas é aí que começam os questionamentos de fato sobre os visuais de uma forma geral. Porque para além dos modelos dos personagens, a gente pode dizer que nos ambientes, se você jogar o jogo original remasterizado em um PS4 Pro, por exemplo, os resultados ainda serão incríveis. E isso deixa a tarefa ainda mais difícil para o remake do The Last of Us. Afinal de contas, como ele vai superar algo que já era muito bom? É isso que eu vou te explicar aqui. A diferença aqui está no intuito que tiveram em construir cada um desses jogos e como esse intuito ainda por cima fez o jogo conseguir se distinguir da qualidade do The Last of Us Part 2 usando a capacidade do PS5. O jogo de 2013, sem dúvida alguma, tinha um intuito muito realista. O conceito de iluminação indireta do mundo e a fotografia do game com todo o trabalho de tonalidade sobre a geometria e os objetos ali fazem com que ele se mantenha com bons visuais até hoje, baseando-se no realismo. Não é necessariamente sobre o quão detalhado o jogo é, mas como ele foi construído para se comportar com base numa estética realista. A direção de arte fez um excelente trabalho por aqui. O remake, por sua vez, quer usar o PS5 para poder se aproximar do que mais estavam exigindo naquela época do lançamento dele, que é o famigerado Ray Tracing. E isso é exibido de inúmeras formas, justificando a existência desse jogo numa tecnologia de PS5 e aproveitando para poder mostrar a superioridade do console de nova geração da Sony sobre o console de antiga geração. Mas a gente vê isso acontecendo principalmente no conjunto de iluminação do game. Por isso vamos começar deixando claras duas coisas agora. A primeira coisa é que a iluminação do segundo jogo já no PS4 é fantástica. Muito jogo do PS5 não consegue sequer trazer o mesmo resultado que ela faz numa geração mais antiga. A segunda coisa é que o remake usa o mesmo motor gráfico que ele. E o uso do novo console agora permitiu refinamentos em áreas que antes não conseguiam ter esse mesmo tratamento, muito possivelmente por conta da limitação do console anterior, que já estava dando conta de muita coisa. Isso quer dizer que esse motor gráfico não foi feito pensando em Ray Tracing, e para a técnica ser inserida nele, é possível que demandasse muito mais tempo do que a equipe de desenvolvimento tinha de fato para poder produzir o jogo. Então, como por muito tempo só se falava nisso na geração do PS5, inseriram alguns recursos extras que fazem parte da geração passada e pegaram os recursos presentes no The Last of Us Part 2, só que agora com a maior capacidade do PlayStation 5, melhoraram esses elementos com o objetivo de fazer um resultado muito mais próximo do que o Ray Tracing faria. E isso acontece em etapas. A primeira etapa é super básica, nada que o PS4 não faria, e a gente precisa ser honesto por aqui. Usaram materiais baseados em
física para reconstruir toda a estrutura do primeiro jogo do zero. O game foi literalmente refeito nesse sentido e aplicaram essa tecnologia que estava presente no The Last of Us Part 2 no PS4. Essa tecnologia foi importante porque ela é responsável por ajudar os materiais geométricos a terem um aspecto mais parecido com a realidade, idealizando como ficaria o comportamento deles diante da luz do ambiente da vida real. Então as informações de luz da vida real sobre cada material puderam ser consideradas e por isso as superfícies são tão naturais, porque elas tentam representar o mundo real. Depois aplicaram o conceito de iluminação global que também estava presente no The Last of Us Part 2, mas de uma forma muito mais incisiva por aqui, o que pode ter acontecido não apenas pela potência da GPU do PS5, mas também pela maior memória de vídeo dele, já que muitos efeitos são pré-calculados e por isso não acontecem em tempo real, demandando serem armazenados ali. Isso tudo o PS4 já apresentava. The Last of Us Part 2 traz cenários com um balanço de luz e escuridão incríveis. As áreas são iluminadas realisticamente nele. Só que no remake, a influência de cor participa disso com muito mais frequência na hora de considerar a iluminação global. As cores de determinada superfície, por exemplo, conseguem influenciar se a luz vai ser mais fria ou mais quente, variando de acordo com a tonalidade da geometria. É nesse ponto que entra a importância do PS5. O Part 2 fazia esse tipo de recurso também, mas numa escala infinitamente menor. E aí tem alguns detalhes que é interessante que vocês saibam, não porque o PS4 não daria conta, mas sim porque o PS4 muito provavelmente não aguentou aderi-los, porque ele já estava fazendo muita coisa, e isso não foi um problema para o PS5 agora, então mérito para ele. O primeiro detalhe é que a lanterna, quando é apontada para a água, consegue criar uma luz influenciada pela cor da água em si. Para ter esse resultado, aplicaram o que a gente chama de fog volume. A grosso modo, esse efeito funciona como uma camada extra sobre a superfície da água em forma de uma névoa que é representada pela mesma cor dela e acaba reagindo aos pixels iluminados pela lanterna. Então toda vez que você apontar a lanterna na direção da água, vai ter uma camada colorida ali que vai simular a cor na lanterna em si, fazendo parecer que é a tonalidade da água que está gerando a iluminação colorida, quando na verdade não é ela em si, mas sim uma camada extra que foi inserida por ali. O segundo detalhe é que ao apontar a lanterna para uma superfície sólida, a cor dessa superfície vai influenciar em todo o resto na hora em que a luz se espalhar depois de atingir a superfície em si. O efeito é muito parecido com o que a gente encontra no Ray Tracing também. Tô dando todos esses detalhes tão pequenos para vocês só pra gente entender que aqui a ideia de fato era imitar o Ray Tracing mesmo sem a presença da técnica, e que detalhes como esses não estavam presentes no Part 2. O PS4 não aguentaria fazer mais do que ele já fez naquele jogo. Essa simulação do Ray Tracing também acontece nas sombras, inclusive, que tem controle de difusão baseado no quão distante está a fonte de luz delas, o que gera essa sombra com uma espécie de penumbra à medida que ela vai se distanciando do ponto de luz. E claro, como já era de se esperar, também existem recursos por aqui que tentam simular a parte que mais se fala do Ray Tracing, os reflexos. As técnicas aqui basicamente são as mesmas do The Last of Us Part 2. A gente tem reflexos para o espaçamento de tela, que refletem o que está sendo pego pela câmera apenas, e quando a câmera deixa de capturar algo, vem a outra técnica para poder disfarçar a falha que acontece, que são os Cube Maps. E sobre eles a gente precisa ter um pouco mais de atenção nesse remake. Aqui tem muitas superfícies com reflexos, e a maior capacidade do console, tanto em memória de vídeo como em poder de GPU, permitiu ele se sobressair ao PS4 ao melhorar esses recursos que já estavam presentes lá e inseri-los numa escala muito maior dessa vez. Os Cube Maps, por exemplo, é uma técnica prática porque ela não renderiza aquele reflexo em tempo real, mas para se ter a nitidez e a qualidade no reflexo ali, a demanda é muito grande. Por isso, o The Last of Us Part 2 traz Cube Maps bem simples e só servem para poder disfarçar quando o espaçamento de tela falha ou ser inserida em áreas que ninguém nota a baixa qualidade. Já aqui, os Cube Maps se apresentam em uma quantidade muito maior, mas não é só isso que impressiona. O que também impressiona é a qualidade deles, porque agora eles são muito mais nítidos e você consegue ver nitidamente o que está acontecendo na superfície do reflexo. E a capacidade do PS5 foi fundamental para isso. Ou seja, não teve Ray Tracing, mas conseguiram simular muito bem alguns dos resultados dele. Obviamente a gente não vai encontrar a mesma precisão do Ray Tracing por aqui e muito provavelmente o time de desenvolvimento não teve a mesma praticidade do recurso, mas acredito que o PlayStation 5 usou o poder dele justamente nessa parte, quando ele precisou usar diversos recursos para poder simular o resultado de apenas um. O ponto crucial que eu prometi contar para vocês e que está relacionado ao modelo dos personagens, diferindo do PS5 do PS4, é que ele mantém todo esse padrão visual em 4K a 30 quadros por segundo sem problemas, e isso torna visível a maior quantidade de detalhes no jogo, especialmente nos personagens durante a gameplay. O 4K favorece
isso. O Part 2 no PS4 Pro, por exemplo, atingiu no máximo 1440p enquanto mantinha o padrão visual dele. E 4K de resolução em um padrão visual que considera essa quantidade absurda de detalhes em tudo, principalmente para alcançar os resultados visuais que o Ray Tracing proporcionaria, não é uma tarefa fácil. Tem muita técnica ativa aqui só para poder simular o Ray Tracing, e isso é muita responsabilidade. Prova disso é que ele não se mantém estável em 40 quadros por segundo caso você tenha uma TV de 120 Hz. Resolução conta muito no fim das contas. O jogo de fato explora bem a capacidade do PS5 para poder se focar nesses detalhes. O problema é que quando o 4K entra em cena, ele consegue se estabilizar apenas nos 30 quadros por segundo. Se você optar pelo modo de jogo em 40 FPS, você vai ter uma experiência que oscila. E além disso tudo, o jogo ainda usa recursos como o VRR do PS5, que aumenta a taxa de quadros por segundo no modo Performance. O modo Performance por aqui, inclusive, roda em 1440p, que é a mesma coisa do The Last of Us Part 2 no PS4 Pro. A diferença é que aqui a gente pode chegar até 100 quadros por segundo com a tecnologia ao diminuir a resolução, e no PS4 Pro a gente encontra apenas 30 quadros por segundo. É importante falar do VRR porque aumentar a performance do jogo com ele, apesar de ser uma regalia, também entra no mérito de capacidade do PS5. Ele não pode ser usado como o único demonstrativo de poder do console, é óbvio, mas é uma regalia que merece ser mencionada porque não é toda hora que a gente vai ver um jogo rodando em 1440p a 100 quadros por segundo. É claro que, dada a base do jogo, ele possivelmente não usou todo o poder do PS5, mas tudo indica que a tecnologia do console foi usada em diversas instâncias por aqui, e por isso que eu acredito que esse jogo usou a capacidade do console. E por fim, posso dizer para vocês que na minha cabeça existem 3 filosofias que justificam ou não a existência e a compra desse remake. A primeira filosofia é você já ter o jogo no PS4 ou PS3 e encontrar o remake no mercado de usados ou numa promoção por um preço bem acessível. Eu acho que compensa a compra e o jogo acaba se justificando pelo aumento na qualidade visual. A segunda filosofia é de quem nunca jogou o original e tem o PS5. Sem dúvidas, é a melhor maneira de jogar. Já a terceira filosofia é para quem já tem a versão de PS4 e PS3, mas não acha ele por um bom preço. O jogo teve mudança nos visuais de fato e teve muitas partes reconstruídas, mas não acho que vale a pena comprar em preço cheio porque é a mesma experiência de gameplay e narrativa. Mas me diz agora se você concorda se The Last of Us Part 1 usou o poder do PS5 e deixa sua sugestão de jogo para aparecer por aqui da próxima vez. Qual é o outro jogo que você acredita que fez o uso decentemente da capacidade do PlayStation 5? Eu quero ouvir você. E no mais, também vale mencionar que é muito importante que vocês me sigam nas redes sociais, porque é muito mais fácil de trazer o que vocês pensam aqui pro canal quando a gente interage por lá. Então não deixem de me seguir. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.